O Lula ligou lá na Globo e determinou que imediatamente a emissora convocasse um jornalista para participar de uma entrevista ao vivo lá na emissora. O objetivo era rasgar elogios ao Haddad e defender o aumento de impostos que o desgoverno Lula quer fazer com você que aqui me assiste. No entanto, o economista resolveu levantar a mão, abriu a boca e fez justamente o contrário. Surpreendeu a todos e azedou o clima na mesma hora. Imediatamente então a emissora correu para desligar a transmissão do sinal e cortou o trecho desta entrevista de todas as suas redes. No entanto, eu, Felipe Lintz, consegui recuperar e vou mostrar na íntegra a lavada de alma que este corajoso economista deu de presente para todos nós. Se liga. Pois é, Sadi, esse ponto que o Pablo trouxe me parece importante. Quer dizer, a discussão do problema em si foi esquecida. Quando a gente pensa na questão do IOF, é importante destacar que essa necessidade apareceu porque o Congresso ele aprovou o orçamento enviado pelo governo e um orçamento que era fake. Era um orçamento que na prática superestimava receitas, subestimava despesas e esse orçamento, veja você, no meio do caminho teve que ser revisto. Porque as despesas eram muito maiores do que estavam previstas no orçamento, as receitas eram menores e aí você precisava fazer um ajuste. Aí na hora de fazer o ajuste, o governo não tem apoio no Congresso, faz uso de um imposto que não precisaria passar no Congresso, que é justamente o IOF, aumenta a alíquota do IOF, adota uma medida ruim, porque o IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, desorganiza o ambiente econômico. O governo vem com um discurso de que não, estamos tributando os mais ricos, isso não é verdade. IOF impacta no crédito do cartão de crédito de quem fica endividado, impacta no pequeno empresário que precisa de dinheiro para o seu capital de giro. Não é verdade que você está tributando os mais ricos e que, consequentemente, essa é uma medida que tem apenas esse objetivo. É uma gambiarra para tentar resolver um problema do ano de 2025, para tentar cumprir uma meta fiscal que o próprio governo estabeleceu e que não consegue cumprir. E, do outro lado, a gente tem um Congresso que também não dá a mínima para o equilíbrio das contas públicas, que aprova aumento do número de parlamentares, que está flertando com ideias de acúmulo de recebimentos de aposentadoria e também do próprio salário de parlamentares que estejam atuando. É um parlamento que não tem nenhuma preocupação com a área fiscal e fica aí botando essa banca. Não, veja bem, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Ou seja, no final das contas é uma disputa de poder, onde a discussão em si, que é uma discussão fiscal, é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. O Brasil tem um problema fiscal grave. Não é um problema fiscal grave de hoje. Há anos a gente tem um problema fiscal grave. O Brasil caminha para um colapso fiscal. Isso não é brincadeira, isso é sério. E o Brasil não debate isso. Não debate medidas estruturantes, não debate o crescimento das despesas obrigatórias que está asfixiando a capacidade do governo de fazer políticas públicas. E a gente vai para onde? Diante dessa disputa, sem presidencialismo, não, mantenho o presidencialismo, minhas emendas, meus cargos, minha votação em 2026. Enquanto isso, o país vai caminhar para a insolvência fiscal. É disso que se trata. Sensacional! Desmontou a tentativa do desgoverno Lula em passar a imagem positiva de que é preciso aumentar o imposto sobre as operações financeiras, o conhecido IOF. Olha, eu fico imaginando a tristeza, o arrependimento que a Globo está neste exato momento de receber as ordens do Lula e da Esbândia de chamar um cara para dizer, olha, estilo Mira Leitão, entenda como pagar mais imposto é bom pra você, povo brasileiro que aqui me assiste. E aí o cara vai lá e faz justamente o contrário. Eu não sei se vocês perceberam, mas o trecho que eu mostrei aqui foi gravado diretamente da televisão. A gente conseguiu recuperar. Voltamos na programação a tempo dela não conseguir cortar do ar a entrevista. Inclusive, pelas informações que eu tenho, se você procurar esta mesma entrevista que eu acabei de te mostrar aqui nas redes ou mesmo pedir pra Globo uma cópia, você jamais vai conseguir. Porque o que ele fez foi justamente muito diferente
do que estava combinado. Todos os dias o Lula e o Haddad inventam uma forma de criar um novo imposto para você arcar. No entanto, eu, Felipe Lintz, tenho uma alternativa muito interessante para você fugir disso e conseguir conquistar finalmente a renda extra que você tanto sonhou. Chegou a hora de você não depender mais do seu emprego, muito menos de ficar dependendo de contar moedas para pagar as contas no final do mês. Eu desenvolvi um método super exclusivo que eu tenho passado somente para vocês que me assistem aqui no canal e que eu já aplico há mais de 2 anos e centenas de milhares de inscritos daqui já têm aplicado. Como é o caso do Henrique, que começou e agora não quer parar mais. Está fazendo 100, 200, 300 e tem dia que ele chega a fazer 400 em um único dia. Tá duvidando? Então olha só. Seu método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante, que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado, todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Isto que vocês acabaram de ver é inteligência artificial trabalhando quase que de forma automática para botar grana de verdade no bolso do Henrique, seguidor daqui do meu canal, que, como eu disse, testou, aprovou e agora não quer parar mais. E muito importante, não importa a sua idade, se você tem alguma habilidade com inteligência artificial, muito menos se você é habilidoso com celular, computador ou qualquer outra tecnologia. Até porque é um passo a passo muito simples que você vai ter que apenas copiar e colar e se dedicar cerca de 15 a 20 minutinhos por dia. E detalhe, você vai ter um suporte caso precise por 24 horas por dia, 7 dias por semana, beleza? Eu sou vereador eleito pelo PL com mais de 4.300 votos, um dos mais bem votados da história da minha cidade e o mais bem votado desta eleição agora. Portanto, eu não vou colocar o meu mandato em risco, muito menos a minha credibilidade construída ao longo de mais de 10 anos aqui nas redes para te oferecer golpe ou qualquer outra porcaria que você já tenha visto por aí. Então não perca tempo, aproveite agora essa oportunidade e aprenda a colocar grana de verdade no seu bolso a partir de hoje mesmo. É simples, você vai começar da seguinte forma, só clicar agora mesmo neste link que tá logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou mesmo clicando no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo. Bora, tô te esperando. E para deixar o clima ainda mais azedo lá na Globo, saiba que uma militante da emissora resolveu anunciar que Donald Trump acaba de mandar um recado diretamente da Casa Branca lá dos Estados Unidos, em Washington, deixando muito claro que se por um acaso tentarem regulamentar, controlar o povo brasileiro, se o Supremo atentar contra a liberdade de expressão no nosso país, sanções ainda mais pesadas do que as do Xandão poderão vir para cima destes mesmos ministros, incluindo o impeachment de Flávio Dino. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Mu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de impeachar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. Isso, vamos lá, Xandão, Flávio Dino, Roberto Barroso, continuem fazendo aquilo que não é da competência de vocês. Continuem se sobrepondo ao Legislativo, ao Congresso Nacional. Continuem legislando ao invés de julgar processos. Até porque o Donald Trump em breve vai ter muita coisa legal para fazer por aqui.